né? E no Gênesis existem duas versões do Gênesis, né? Deus não foi assertivo com a primeira, fez uma segunda, e nessas duas versões do Gênesis, nós temos na segunda versão a mulher como uma ajudadora idônea, né? Deus cria todos os animais e não encontra uma ajudadora idônea entre os animais. Então ele adormece Adão, tira um pedaço da costela e constrói Eva. Tudo isso é literal, isso não é metafórico, é claramente literal. E esses santos e esses doutores estão usando essa literalidade, okay? Estão se valendo da literalidade bíblica. Eu lembro das palavras de Salman Rushdie, né? Perseguido pelo islamismo por seu livro Versos Satânicos, né? Esses sim são os verdadeiros versos satânicos. São, como na crítica de Rushdie, né? São exatamente esses livros, o Corão, a Bíblia, esses livros é que são, na verdade, os livros satânicos, né? Nesse caso, desprezando terrivelmente a condição da mulher. Como em Provérbios, capítulo 5, versículos 3 a 5, né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Caramba, né? Isso tende a mostrar a mulher como um tremendo descaminho, motivo pelo qual no Apocalipse joanino nós teremos essa questão só serão salvos homens castos que não se contaminaram com mulher. Mulher é, portanto, um agente contaminante, infeccioso. A mulher é o próprio descaminho, né? Maomé disse que a um grupo de mulheres, né, abre aspas, não conheço ninguém mais deficiente em inteligência e religião do que vocês. Um homem prudente, sensível, pode ser desencaminhado por qualquer uma de vocês, fecha aspas. Não tem diferença nenhuma. Aliás, Maomé bebe na fonte do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Maomé vem com a Bíblia na mão, né, e faz a sua própria graça no Corão, né? E as mulheres então interpelam o mensageiro de Alá, o apóstolo de Alá, dizem: ó apóstolo de Alá, qual a deficiência da nossa inteligência em relação à religião? E ele responde, abre aspas, não é evidência de 2 mulheres igual ao testemunho de um homem, fecha aspas. Quer dizer, dito de maneira também pomposa, mas ele está dizendo o seguinte, as regras deles, né, dizem que a palavra de uma mulher vale a metade da palavra de um homem. Se você quiser igualar o testemunho de uma mulher ao testemunho de um homem, você precisa de 2 mulheres para um homem, né? Ele está dizendo isso. E elas anuem, sim, né? Porque é assim, a regra deles é assim, né? Então ele arremata. Essa é a deficiência da mulher em relação à religião. Quer dizer, o seu testemunho vale menos do que o do homem, né? Mas veja bem, esse é um clássico do fundamentalismo, né? Por que a mulher é inferior? Porque a Bíblia diz. Tá, mas por que a Bíblia tem validez? Porque Deus disse. Tá, mas quem disse que o que Deus diz é válido? A Bíblia. Isso é um círculo em demonstrando. Só existe um livro que fala da existência desse Deus judaico, cristão, islâmico que você segue, a Bíblia. Qual é a única evidência
de que Deus, o seu Deus judaico-cristão islâmico existe? A Bíblia? Ok. E quem disse que esse livro está correto? Deus. Mas quem disse que Deus está correto? O seu Deus. A Bíblia. Perceba, isso é um círculos em demonstrando, ou círculos em provando, também podemos chamar de círculos em provando, ou petitio príncipe, ok? Porque as escrituras são sagradas, porque Deus disse que são. E quem disse que Deus sabe o que diz? As escrituras sagradas. Então, temos aí o que acontece nesse tipo de argumento é que a conclusão que se procura é que Deus existe, né? E isso se baseia em basicamente duas premissas, né? A premissa 1 é que a Bíblia tem autoridade para versar sobre a existência de Deus. E a segunda premissa é que a Bíblia tem autoridade porque Deus disse que ela tem autoridade, né? Então, o problema é que, nesse caso, né, do argumento circular, é que as premissas, né, precisam supor a existência de um Deus, que é exatamente o que nós estamos pretendendo provar. Ok? Esse é o problema. Esse ódio à mulher, ele, colocando em cronologia, né, os primeiros cultos mesopotâmicos, como os cultos sumérios, os cultos de onde decorrem os cultos babilônicos, com, claro, sincretismo. Bom, aí você tem o início do judaísmo, aí você tem, portanto, o cristianismo já católico, apostólico, romano, né? Cristo já é na era comum, né? Teoricamente no ano zero, apesar das imprecisões. Então existe uma cadeia cronológica. Então, antes de Cristo, antes do judaísmo, né? 700, 800 anos antes de Cristo, né? O profeta persa, fundador do mazdaísmo, do zoroastrismo, né? O Zaratustra, né? Ele já tem uma opinião interessante sobre a mulher. Abre aspas. A mulher deve adorar o homem como a um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Fecha aspas. Então esse é Zaratustra, antes dos judeus, antes dos cristãos. Observe que esse ódio à mulher é antigo, mas ele é uma obsessão. Ele é uma obsessão desses homens que dizem legislar em nome de deuses, em nome de um Deus único, ou em nome de um politeísmo vigente, do politeísmo do momento, do Deus do momento. Observe que essa tendência a definir os destinos da humanidade ela anda de mãos dadas com a tendência de execrar a condição da mulher. Por acaso, nós estamos falando sempre de homens que assumem essa postura, né, de poder sobre a mulher e de desprezo pela mulher. É incrível isso, mas é muito claro.